Jeremias capítulo 2, versículos 1 e 2, e depois nós vamos ler Provérbios capítulo 16. Diz assim, Jeremias capítulo 2, versículos 1 e 2. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eu lembro-me de ti, da devoção da tua mocidade, do amor com que me amava quando éramos casados, de como me seguiste pelo deserto, numa terra que não se semeava. Agora Provérbios capítulo de número 16, versículos 18 e 19. Provérbios 16, versículos 18 e 19 diz assim, a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes, do que repartir o despojo com os soberbos. Amém. Pode assentar, meu irmão. Amado, como vocês aqui sabem, nós estamos aqui falando de quê? Há mais ou menos aí quase 2 meses? 7 pecados. Os 7 pecados capitais. Amados, para talvez você que está aí nos assistindo, seja bem-vindo você que está na live, e talvez você que está nos vendo aqui agora, você talvez tenha procurado aí a palavra 7 pecados capitais na Bíblia. 7 pecados capitais, você não vai encontrar isso na Bíblia, o nome 7 pecados capitais, assim como também você não vai encontrar a palavra trindade na Bíblia. Essa nomenclatura foi dada pela Igreja Católica no século IV, porém ela teve algumas mudanças, e hoje nós temos os 7 pecados capitais como soberba, avareza, inveja, ira, luxúria, a gula e a preguiça. Por que eles são chamados capitais? Porque eles são pecados, como se diz, cabeça, aqueles pecados que são a origem de todos os outros pecados. Então por isso eles são chamados pecados capitais. Eu vou mudar para esse microfone, isso aqui vai acabar a bateria. Então, amado, os 7 pecados capitais, eles são chamados capitais, porque eles são aqueles pecados cabeça, aqueles pecados que de todos os outros pecados se originam ali. Então quando o camarada, por exemplo, uma pessoa, ele assassina alguém, partiu de um desses pecados, ele irou, ou foi por causa de uma traição, na luxúria, ou foi por alguma outra coisa, mas esses pecados, eles são toda a origem, embora nós não encontremos na Bíblia. Ô bispo, você aumenta um pouquinho o retorno para mim, por favor? Embora você não encontre na Bíblia a palavra 7 pecados capitais, você encontra infinitos relatos sobre eles nas Escrituras. Você está aqui comigo? Eu preciso que todo mundo preste bastante atenção. Então, amado, hoje nós vamos falar aqui sobre a soberba, cara. O que é a soberba? Soberba é a manifestação de orgulho, de pretensão, de superioridade sobre outras pessoas. É a arrogância, a altivez, a autoconfiança exagerada. Isso é a soberba. E a soberba, ela é um desses pecados. E é aquele pecado que a gente conhece como o pecado quase que o original. Porque foi o pecado do diabo. Porque ele deixou que a soberba tomasse conta dele, e ele quis ter o lugar de Deus. Aliás, ele quis estar acima do lugar de Deus. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo, porém ele queria estar acima das estrelas. Você está aqui comigo? Então, amado, nós vamos falar hoje da soberba. E eu li aqui Jeremias, porque olha o que está falando em Jeremias. Bispo, você quer o outro que eu estava usando? Eu li aqui Jeremias,
Porque, olha o que ele fala, cara. Jeremias capítulo 2. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eu lembro-me de ti, da devoção na tua mocidade. Ele está falando assim: eu lembro de você, eu lembro como você queimava, na nossa linguagem da Ramp. Você está entendendo? Meu Deus, foi todo mundo embora. Pastor Kleber, me ajuda aí, dá um ou glória aí. Então fala assim: eu lembro-me de ti, da devoção da tua mocidade, do amor com que você me amava quando éramos casados, de como me seguiste pelo deserto, numa terra que nem se semeava. Ou seja, como você me acompanhava sem preocupar onde eu estava indo, porque na terra nem semeava e você me acompanhava. Então Deus está trazendo para ele aqui, através da boca dele, falando isso para o povo. Jeremias, ele estava falando ao povo. E eu li aqui Provérbios, que fala que a soberba ela precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Então eu quero falar de soberba dentro da igreja. A soberba direcionada para nós. Se a gente está aqui, nós somos igreja, então nós temos que falar para nós, não é para quem está lá fora. E a mensagem é para você que veio, não são para aqueles que não estão aqui, amém? Porque a gente costuma falar assim: nó, fulano que tinha que estar aqui para ouvir. Esse fulano, se ele precisa escutar, Deus vai pegar ele em algum lugar e ele vai ouvir isso. Mas por enquanto o que tem, isso é para nós, inclusive para mim que estou falando com vocês. Então, amado, nós temos aqui o primeiro fato que eu quero falar. Eu quero tratar assim, nós que estamos aí, eu quero tratar muito assim do que vem para o púlpito da igreja. Porque dentro da igreja, quando a gente fala de soberba, a soberba que brota no coração das pessoas que não estão no púlpito, ela termina no púlpito da igreja. Porque a soberba, ela faz o seguinte, ela começa a brotar aí, mas essa soberba, ela tem um caminho, ela quer terminar aqui. E Jeremias foi um camarada que ele fugiu disso, ele não queria isso, ele não queria holofote, ele não queria falar ao povo, ele não queria. E quando eu falo assim, do púlpito, eu queria que você que está nos ouvindo agora, você que está na internet, você que está aqui na igreja, quero que você entenda que, primeiro fato, antes do púlpito, existe um chamado. Antes do púlpito, existe um chamado. Aquele jogador de futebol, boa pinta, o Kaká, bonitão, todo mundo sabe quem é o Kaká, né? Eu brinco com a minha esposa porque ali, ela não entende muito de futebol. Mas na época o Kaká estava ativo, falou assim, não, ela falou assim, eu conheço, tipo assim, o Kaká. Aí não sabia o nome de outro. Eu falei, amor, esse aí todo mundo conhece. Então, o Kaká, eu lembro quando ele estava ativo, jogando bola, e as pessoas perguntavam, o que você vai fazer, cara, quando você se aposentar? E ele falava assim, Caio é muito novo, talvez nem acompanhou isso, mas ele falava assim, eu vou ser pastor quando eu aposentar. Isso é o que ele falava. E ele já falou isso inúmeras vezes, em inúmeros lugares diferentes. O que eu vou fazer quando eu parar, eu vou ser pastor. Só que quando antes dele aposentar um pouco, essa pergunta repetiram para ele. Falou assim, o que você vai ser? Ele falou assim, eu sempre disse que eu queria ser pastor. Mas hoje a minha cabeça é outra, eu entendo que não basta eu querer ser um pastor. Eu preciso ser chamado para isso, eu preciso ter uma vocação para isso e não vejo isso em mim. Então eu não sei o que vou fazer, mas pastor, por enquanto não serei. Então, amado, antes do púlpito, há um chamado, cara, há uma história antes. O púlpito é um lugar que é a parte romântica do ministério. É onde você vê o camarada, ele pregando ali, todo solto e com belas palavras, mas você não sabe o que passou antes, você não conhece a história. Então, o púlpito, ele é a parte romântica do ministério. É onde você vê e todo mundo está bem no púlpito. Então, quando a gente fala assim, quando fala de Moisés, por exemplo,
Deus falou com Moisés: Moisés, vá lá e fala ao faraó, para que ele liberte o meu povo. Moisés falou assim: Senhor, eu não sei falar, eu vou chegar lá e vou falar o que para ele? Aí Deus falou assim: quando você chegar lá, você vai dizer que o eu sou que mandou você, que o eu sou que te enviou, não temas diante dele, porque eu sou contigo. É isso que Deus falou para ele. Então, o próprio Jeremias, quando Jeremias, Deus falou para ele falar ao povo, olha o que ele falou assim: eis que eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Mas Deus lhe disse: antes que eu lhe formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci, antes que saísse da madre, eu te consagrei e te constituí profeta entre as nações. Deus falou isso para ele. Então, talvez uma pessoa desavisada, quando viu Jeremias lá falando em nome de Deus, falou assim: que cara é esse que está falando? Quem que esse camarada pensa que é? Mas ele não conhecia a história desse camarada. Amado, daqui a pouco eu vou te mostrar a soberba dentro disso. Então, cara, Amós capítulo 7, Amós, um profeta menor, aquele livro que a gente gosta muito, é difícil até de achar, porque é uma página, 2 páginas, mas olha o que ele diz no capítulo 7, eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas eu sou cuidador de ovelhas e de figueira, mas o Senhor me tirou de após o gado e me disse: vai e profetiza ao povo de Israel. Amado, Deus não está procurando pessoas com a oratória perfeita, não. Deus não precisa desse tipo de pessoa. Deus está procurando homens com o coração quebrantado, contrito, disponível para Ele. Deus não precisa de showman, cara. Deus não precisa desse camarada. Sabe o que Deus faz com eles? Deus destrona essas pessoas. Nós conhecemos um caso, nem muito recente, nem muito longo atrás, do Thales Roberto. Eu falo porque ele fala abertamente disso. Ele estava vivendo um período na vida dele que ele estava numa ascensão, cara, impressionante. Tudo era, eu lembro que ele foi em Ipatinga, ele fez um show no shopping de Ipatinga, e quando ele foi lá, eu não fui no show, a Lília estava lá com uma amiga nossa, e diz a Lília que quando ele cantou uma canção, que todo mundo cantou, ele ficou assim: cara, todo mundo conhece a canção. Ele já estava estouradão no Brasil e ele não estava percebendo. Ele ainda pediu para fazer um vídeo: gente, canta o refrão dessa música comigo, que eu vou mandar para minha esposa. Mas dali o cara virou um jato, subiu, cara, até que um dia a soberba bateu na porta dele. Cara, nós precisamos ser pessoas de caráter, porque o nosso talento pode levar a gente lá no topo, mas quem vai manter nós lá no topo é o caráter. Então eu sou talentoso, e o meu talento vai me levar bacana. Você vai cair tão rápido quanto você subiu. Eu me recordo quando eu era adolescente, e eu falava assim: Senhor, eu quero, se o Senhor tiver de um dia de me levantar para fazer qualquer coisa na igreja. Até 17 anos de idade eu não fazia absolutamente nada na igreja, nada mesmo, tá, gente? Nada, eu só ficava sentado assim no banco, bateu a hora de ir embora, eu, tchau. Mas eu falava: Senhor, que o Senhor me levante, mas no momento certo, porque eu não quero ser aqueles camarada que está em pé e cai, dá 2 passos, cai, levanta, dá 2 passos, cai. Não quero. Me prepare para me levantar, para que quando eu levante, o Senhor me levantar, eu ande de fato. Eu não quero ficar caindo. E eu me recordo quando eu fazia o seminário, tinha um amigo meu que já pregava o Brasil todo. Esse cara estava com uns 19 anos, e eu estava talvez com meus 26 anos, 10 anos atrás já. Esse amigo meu falou assim: Tisco, o problema é que você começou a pregar tarde demais. Eu falei: cara, você
Você começou com 19, e isso é maravilhoso, e ele é um homem de Deus, ainda hoje, e eu creio que ele vai rodar esse planeta. Mas eu falei assim, não, o meu propósito com Deus era levantar quando eu estivesse pronto. Eu não quero levantar e ficar caindo, levantar e ficar caindo, isso aí eu não quero. Isso tem que ser o nosso pensamento, você está entendendo? A gente não pode ficar levanta e cai, Deus levanta. Sabe aquele versículo que fala assim, o cair é do homem e o levantar é de Deus? Ele não existe, esse versículo. Talvez você já até citou para alguém, mas ele não existe. Deus, ele está disposto a te levantar quantas vezes você cair, mas você não precisa cair. Você está aqui comigo? Amado, eu estou querendo hoje uma mensagem assim, que vocês até participam comigo, porque eu estou percebendo que nas últimas vezes o povo está com um olho muito grande assim, olhando para mim, está muito assustado. Não quero assustar vocês, eu só estou falando da palavra de Deus. Amado, então o fato é que antes do púlpito existe uma história, existe um chamado. Então, infelizmente, por total ignorância nossa, a gente acredita que a pregação no púlpito, ela só precisa ser bem feita e bonita para ela ser eficaz. O que mais temos hoje são pessoas notáveis, cheias de conhecimento, doutores vazios de Deus. O apóstolo conversando comigo esses dias, a gente falou disso. Ele falou assim, Tiesco, a gente não pode sair da igreja, as pessoas que entraram, e falar assim, cara, que tanto de informação bacana, que o pregador parecia o Google, de tanta informação boa, tipo isso. Não foi essas palavras que nós falamos, mas a pessoa tem que sair daqui cheia de Deus, não cheia de informação. Informação é bom, eu sou até suspeito de falar, porque eu gosto de muitas informações. Mas se a minha informação, se você sair daqui não pegando a base da pregação, que é Jesus, é o centro de tudo isso, eu falhei na minha pregação, eu falhei. E nós temos inúmeras pessoas falhando diariamente em expor as escrituras. Amado, antes do púlpito existe um chamado, porém nós, com a nossa soberba, nós achamos assim que fazemos melhor. Cara, quem está aí, quem está aí embaixo, não estou falando mal para você não, nem estou falando que você não tem capacidade de fazer, mas você não tem ideia do que está aqui em cima fazendo. Mas eu peço a Deus que você tenha essa ideia. Quero que você participe disso, porque a igreja é assim, ó, a gente vai passando, amanhã eu não estou aqui mais, e precisa que vocês, dá sequência na fila, ela não pode parar, o fogo não pode acabar, o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará, Levítico capítulo 6, amém? Então eu preciso que vocês dêem sequência nesse fogo. Amado, segundo ponto, são só 4 pontos. Segundo ponto é, antes do púlpito existe um preparo. Antes do púlpito existe um chamado, antes do púlpito existe um preparo. Amado, você já se perguntou por que aqui na igreja não vem um monte de camarada de fora pregar? Você já parou para pensar nisso? Ou um monte de ministério de louvor diferente? Você acha que não tem? Tem demais. Você acha que não tem pessoas para trazer? Tem demais. Mas a liderança da sua casa, dessa casa, nosso apóstolo, nossa pastora, eles se preocupam com o alimento que vai ser ofertado para nós. Cara, imagina, você está aqui o ano inteiro ensinando a igreja algo, e chega um camarada aqui, e ele desfaz tudo em um dia, um sermão, ele desfaz tudo que você plantou o ano inteiro. Então, nós precisamos cuidar dos nossos púlpitos, mas a nossa arrogância não deixa. A gente pensa assim, não, mas se a gente trazer uma camarada de fora vai ser melhor, porque vai dar um up. Nossa, imagina se na quinta-feira a gente convidasse fulano de tal, ia dar um upgrade na igreja. Amado, você está totalmente enganado. Não tem que acontecer isso. Não tem que acontecer isso. Eu recordo uma vez que eu fui convidado para pregar numa igreja,
numa cidade perto da minha cidade, na cidade de Belo Oriente. E um dia eu estava no seminário, o meu professor acho que era de geografia bíblica, era um grande amigo meu. Ele no final ele falou assim: Tiesco, as pessoas estão pesquisando a sua vida. Aí eu falei assim: uai, como assim? Ele falou assim: você vai pregar na igreja lá no Belo Oriente. O pastor é meu amigo, ele me ligou, porque ele sabe que eu te conheço. Ele queria saber quem é você dentro da sala de aula aqui, ó. Imagina, amado. Não, Tiesco, você é doido, rapaz, não leva esse cara aí não. Amado, é isso que nós temos que fazer. E os pastores da sua casa fazem isso. Por isso que aqui não tem qualquer gente nesse púlpito aqui, ó. Aqui, ó. Amado, isso aqui, ó, quando eu falo púlpito, não é aqui, não é a parte mais santa da igreja não, tá? Estou falando do púlpito, é porque é a parte que está aberta para todo mundo olhar. É o que está aqui, é a vitrine. Então aqui não vem qualquer pessoa. Não é porque nós somos melhores e somos soberbos, não. Não, é porque não queremos que soberba invada esse lugar. Então, amado, nós precisamos cuidar. Antes do púlpito existe um preparo. Eu lembro de um pregador, eu fui num café com pregadores, ele falou uma frase que eu nunca esqueci. Ele fala assim de pastores, pregadores, missionárias, whatever, que vão em igrejas pregar e chega lá, desce o sarrafo na igreja e vai embora. O pastor fica cuidando das ovelhas depois, o que ficou, o pastor da casa. Aí esse pastor ele falou assim, ó: antes de você fazer uma ovelha sangrar, pelo menos tenha o ombro calejado de levar o óleo para sarar a ferida. Eu não saro a ferida de ninguém, eu só abro feridas. Quem é você? Mas a soberba faz isso com nós. A soberba daquele camarada: eu fui lá e desci o pau. Isso é soberba. É você, sabe aquelas pessoas que a pessoa nem te olha de uma forma correta, ela já te põe assim, ó, daqui para baixo assim, ó. Amado, eu já tive em congressos ministrando louvor, que a pessoa que estava ministrando ficava separada da gente, nem passava perto dessas pessoas, nem olhava para a gente. E por outro lado, pessoas que a gente achava que não ia dar nem moral, estava lá sentado comendo na mesa com a gente. Mas isso são pessoas soberbas, as pessoas que têm a altivez, olha acima de você. Você está entendendo? Quando a gente fala aqui na igreja, amado, isso tudo é experiência de pessoas que caminharam em outras casas. E nós não estamos falando de outras igrejas, não estou falando mal de outras igrejas, mas não é todas as igrejas que você tem acesso ao seu pastor, que você tem acesso a uma ligação para ele: pastor, vou na sua casa agora e trocar uma ideia, que sei que eu estou precisando. Não é toda, amado, não é toda. Não é toda. E de coração, eu espero que a gente nunca perca isso. Amado, então, nós precisamos entender que 1 Timóteo capítulo 3 está falando de qualidades de bispos, diáconos, pastores. Olha o que fala, cara. 1 Timóteo capítulo 3. Você lê aí o 3 todo, que vai falar de bispos, diáconos, mas eu quero ler uma parte aqui, ó. A partir eu vou ler do 1 ao 6. Esta é a palavra fiel: se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Ou seja, se ele quiser pastorear, quiser um cargo de liderança na igreja, excelente obra ele deseja. Convém, pois, olha agora, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, nem de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a própria casa, como vai cuidar da igreja de Deus? Olha agora: não neófito, ou seja, novo na fé, não neófito, para que se ensoberbeça e não caia na condenação do diabo. Amada, a soberba é terrível. É você se colocar num lugar que você não está. O diabo, ele se colocou no lugar, ou ele almejou estar no lugar. Nós podemos ser soberbos sem ter dinheiro, tá, amado?
É igual ser avarento. Você não precisa ser rico para ser avarento. Você pode ser avarento sem ter dinheiro. Você pode amar o dinheiro sem ter um centavo no bolso. E nós podemos ser soberbos, também vindo de baixo. Amado, isso é muito sério. O diabo, a Bíblia não relata. Nós temos duas passagens na Bíblia: Isaías 14, versículo 11 até o 15, e Ezequiel 28, 11 ao 19, que nós não, os crânios aí da teologia, os camaradas, uma grande parte acredita que ali está falando para o rei de Tiro, sim, porém se atenta também para o diabo. Olha o que está falando em Isaías 14, a partir do versículo 11: derribada está na cova a tua soberba, e também o som da tua harpa por baixo de ti, uma cama de gusanos, e os vermes são a tua coberta. Como caíste do céu, a estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no seu coração: olha a soberba, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, eu subirei acima da mais alta nuvem, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. A soberba, o que fez com ele? Agora Ezequiel 28, veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, e diz-lhe: assim diz o Senhor teu Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e de formosura, estavas no Éden. O rei Tiro estava no Éden? Creio que não. Estava no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas se cobria. Aí ele cita aqui um monte de pedra. De ouro te fizeste os engastes, os ornamentos, até no dia que foste criado, foram para você preparados. Tu és o querubim da guarda ungido. Eu te estabeleci, permanecia no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que achou-se iniquidade em você. Na multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das trevas, das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que eles te contemplassem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanou o santuário. Eu, pois, fiz sair do meio de ti o fogo que te consumiu e te reduziu a cinzas sobre a terra. Você vê que quando está falando com ele, fala assim: você se perdeu no seu próprio brilho. Você se admirava, você olhava a sua beleza, você olhava que todos os governantes se dobravam diante de você, você mesmo começou a adorar a você se tornou pela soberba. Amado, e nós podemos ser soberbos pelo pecado, sabia? 1 Coríntios capítulo 5, Paulo está tratando um camarada que teve a relação sexual com a sua madrasta, porém, sabe o que a igreja estava fazendo? Paulo falou assim: vocês estão soberbos por causa do pecado. Sabe como que uma repreensão bíblica se torna dessa forma, de soberba? Imagina que eu sou o pecador, aí, só que eu sou um cara bem quisto na igreja, a igreja gosta de mim, e o meu pastor vai e me disciplina, porém eu começo a fazer motins dentro da igreja, vou nenhum, rapaz, o pastor me disciplinou, e nem foi desse jeito. Aí a pessoa que ouve fala assim: mas está errado, ele não podia ter feito isso. Beleza, ele já ganhou um. Ele vai no outro e fala assim: aconteceu isso, eu fui disciplinado. Ele começa a fazer, as pessoas começam a defender aquele camarada que foi excluído da congregação, e a igreja começa a aceitar o pecado e se ensoberbecer pelo pecado que cometeu.
Por isso que quando há uma correção, isso nós aprendemos do nosso próprio apóstolo. Falou-se, se nós temos que falar a mesma língua. Se a disciplina aconteceu, se a pessoa for em outro pastor, a disciplina tem que ser a mesma. A palavra não pode mudar, porque se eu falo diferente, a pessoa já se ensoberbece. O pastor Tiesco não pensa igual o apóstolo. Ele já consegue entender o meu lado. E deixa eu te falar, eu falei isso aqui recente, pessoas estão buscando igrejas com pastores meia boca, pastores que estão no seu terceiro, quarto, quinto casamento. Sabe por quê? Porque esse pastor não tem autoridade nenhuma para cobrar isso dele. Então ele procura alguém que desmereça a igreja, para que ele fale, aquele cara ali, ele é do meu nível mais ou menos. Ele nunca vai poder me acusar de eu ter várias mulheres, porque ele está no quarto casamento também. E a pessoa que ela diminui a sua igreja, falando mal para as pessoas, sabe para quê? Para que a igreja chegue no nível dela. Ela tem que diminuir a igreja desse tamanho, para ela se sentir aceita e falar assim, quem está errado é a minha igreja, não sou eu. Amado, isso tudo é gerado pela soberba na nossa alma. É a soberba da gente achar que é merecedor. Cara, isso é terrível. Às vezes eu tento pegar leve, mas hoje eu falei com a minha esposa, eu recebi a ligação do pessoal ali aquele programa Vejam Só, para mim participar de um outro programa, e falou assim, o que você acha de coach na igreja? Eu falei, não é possível que você me perguntou isso. Eu falei assim, não, beleza, eu participo sim. Não sei se você vai ter estômago para ouvir, entendeu? Amado, não, nós temos que abolir isso. E a soberba, cada dia mais, ela vai crescendo em nossos corações. Sabe por quê? Porque nós achamos que somos bons. Mas se a Bíblia, amado, a Bíblia, sabe o que ela mostra pra gente? Só o quão podre nós somos e quanto dependente de Deus nós somos. É só isso. Ele falou assim, você acha que o coach ele tem, amado, se tiver coach que me perdoa, mas você acha que esse camarada, ele consegue extrair o bem que está dentro do homem, a coisa máxima que está dentro do homem? Eu falei, rapaz, a única coisa em potencial que nós temos são potencial de pecar, só isso. A Bíblia fala, nascemos em iniquidade. Leia Romanos capítulo 2, somos sepulcros caiados, nossos pés se apressam para fazer o mal, a nossa mão se apressa para derramar sangue. É isso que nós somos, pela graça de Deus, amado, pela graça de Deus, nós temos oportunidades de conhecer a Deus. E deixa eu te falar, isso é muito sério, e tudo isso que a gente passa é pela soberba. Porque eu quero sair daqui hoje, é que vocês batam nas minhas costas, pastor, que pregação top, nossa pastor, meu Deus, mas como você faz isso? Mas a realidade, sabe o que acontecia? Que deveria acontecer? Você fala assim, pastor, que Deus grande o Senhor apresentou para nós, que Deus grande eu vi nas escrituras hoje, e quanto que eu vi que eu preciso mudar. É isso, amado. Não bata nas costas de ninguém para falar que ele pregou bonito. Não faça isso. Inclusive não faça comigo. Glória é toda para Deus. Se você achou que o pastor, o pregador, o missionário, a missionária, quem estava aqui pregou, busque isso também, mas não alimente a soberba dele. Não alimente, amado. Sabe por que isso é terrível? Às vezes, porque quando eu falo de soberba, vale para todo mundo, vale para mim que eu estou falando. Às vezes eu estou num dia que eu penso que ninguém me deu valor, aí você chega e fala assim, não pastor, palavra abençoada demais, nossa Deus do céu, aí beleza. Chega outro e fala assim, nossa, a igreja está precisando ouvir esse tipo de palavra, viu pastor? Até agora você não falou nada de Deus, só para mim, tá? Aí por fim, já sai nas nuvens ali, ó. Tudo que eu fiz não valeu de nada, porque tudo que eu preguei não vai ser aplicado na minha vida, porque eu deixei a soberba tomar isso.
Amado, não faça isso, não faça isso. Então não adianta nós, eu tenho bacharel em teologia, eu sou mestrado, PhD, não importa. Deus, Ele quer um coração available, um coração quebrantado, que quer mudança de verdade. Amado, isso é muito sério. Atos capítulo 19, versículos 13 ao 16, contam a história de um camarada endemoniado. Aí chega dois homens e fala assim: esconjuro-vos no nome de Jesus a quem Paulo prega. Um Zé Ninguém foi lá fazer isso com o endemoniado. O endemoniado falou para ele assim: eu conheço Jesus e sei bem quem é Paulo, mas vocês quem são? E cortou eles no couro, saíram pelados, sem a roupa, correndo para a rua fora. Isso não é historinha não, amado. Bíblia, Atos capítulo 19, depois você dá uma lidinha na sua casa. Então, amado, nós temos uma patente no mundo espiritual, que ela não olha a sua soberba. Aliás, a sua soberba faz a sua patente despencar, a sua patente cair. Porque quanto mais soberbo você está, mais lugar para o inimigo você está dando, cara. É simples assim. Por isso que Paulo fala assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E, amados, aí você pode falar assim: mas Paulo ele se vangloriou, porque ele falou que trabalhou mais que os discípulos todos. Mas quando Paulo ao Gálatas, ele fala assim: se alguém vier aqui e mostrar um outro evangelho diferente do que já foi anunciado, seja anátema. Ele fala assim: se eu vier aqui te apresentar outra coisa, amaldiçoa. Ele coloca ele também no bolo. Ele fala assim: o evangelho já foi lançado, mas se der uma louca em mim amanhã eu quiser pregar outra coisa, não aceita não. E eu falo isso aqui: se um dia o pastor de vocês, Tiesco, falar algumas coisas estranhas, amado, seja anátema. Seja anátema. Por isso nós precisamos conhecer a Bíblia, porque a gente não vai aceitar qualquer coisa não. Não deixe a soberba tomar conta da sua vida, cara. Subir ao seu coração. Terceiro ponto, para a gente não agarrar muito. O terceiro fato é que antes do púlpito existe uma luta. Então antes de a gente estar no púlpito, existe um chamado. Antes de estar no púlpito existe um preparo. E antes do púlpito existe uma luta. Há quem diga que o pregador naquela semana, ou naqueles dias, ou nas horas que antecede o sermão, se ele não passar por uma luta ferrenha, ele não é um pregador. Amado, é terrível. É terrível, os pregadores que estão aqui vão saber. Às vezes você quer uma palavra de Deus, mas ele não fala nada. Ou você está tentando ir para um lado aqui, e as coisas, você fala assim, parece que não vai dar muito certo, mas Deus fica caladinho, Ele não fala nada. E você fica preocupado: meu Deus, o que eu vou falar? O que eu vou falar para a igreja? Isso eu estou falando de pessoas que são sérias em prestar trabalho a Deus. Porque quem não está nem aí com isso, amado, ele só vai falar bonito aqui na frente, levar uns 2 ou 3 na ideia e acabou. Ele fez o papel dele, pegou a oferta, pôs no bolso e tchau. Mas eu estou falando de pessoas comprometidas com o reino. Isso que eu estou falando. Eu lembro uma vez que eu estava pedindo a Deus uma palavra, e eu precisava ministrar. Eu gosto de preparar bem antes. E eu tentando preparar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado eu ainda não tinha nada, mas nada. Aliás, na sexta eu não tinha nada. E eu tinha que pregar no domingo. E aí Deus me deu uma palavra, que era preparar para o dia mau. Eu preguei isso aqui já, falei sobre Abacuque. Mas o fato interessante foi que quando Deus me deu aquela palavra estava falando do dia mau, que ele vinha para todos, mas que nós não deveríamos nos dobrar diante daqueles dias. E naquele dia eu recebo uma mensagem do meu trabalho. Eu trabalhava numa empresa que mexia com pavimentação, e a obra tinha sido embargada pelo governo por causa daquele negócio de petrolão, mensalão. A gente prestava serviço para o DENIT, e a obra parou, e eu recebi a ligação que o meu contrato ia ser rescindido. E eu estava lá em cima da Bíblia naquele dia lá, preparando uma palavra. Aliás, amados, eu fiz confusão. Eu tinha sido já
demitido do meu trabalho. Eu já tinha sido rescindido do meu trabalho. Mas naquele dia eu ia fazer uma entrevista. Amado, quando tiver um tempo, eu vou contar um testemunho aqui do que Deus fez para eu varar aqui na América. Mas o resumo, Arlan, que nesse dia eu tinha feito uma entrevista muito top para uma empresa muito boa. O salário era o maior que eu iria ganhar na minha vida e os benefícios excelentes. E eu estava esperando a resposta e preparando a mensagem. Aí na hora que eu estou lá preparando a mensagem, eu lembro que eu tava no quarto assim, ajoelhado, porque eu estava desempregado já, e eu tinha feito essa entrevista. E a entrevista estava tipo assim, no papo, né? A minha soberba já estava lá em cima já, porque eu achei que era minha a vaga. E eu estou lá preparando, passa um pouquinho, o telefone liga, toca, e a pessoa fala assim, ó, aquela vaga, infelizmente, o gestor da vaga optou por outra pessoa. Se você quiser mais informação, liga para tal número assim e saiba o porquê. Rapaz, aí foi um choque tremendo, porque eu estava com tanta expectativa, mano. Eu nem pensava em América. E isso era, eu nem pensava mesmo. E isso foi tipo assim, 1 mês e meio antes de eu varar aqui. Pra você ver como é que as coisas foram rápidas. Mas enfim, aquele dia, eu estava preparando algo para o Senhor. Deus me deu a palavra que eu fiquei a semana inteira pedindo a Deus, Deus não me deu. No dia que Ele me deu a palavra, veio uma cepada no mesmo dia. Mas eu tinha que continuar a passagem, que era falar sobre o dia mau chega para todo mundo, e o meu tinha acabado de começar, o dia mau. Essa foi a minha luta naquele sermão. E tem sermão, amado, que você está aqui, você está prestes a iniciar aqui, a pregar a palavra de Deus, e ainda as coisas não estão completas na sua cabeça, e você fica numa luta, Senhor, eu preciso finalizar isso, eu preciso alimentar a igreja com a tua palavra, e você fica numa briga, cara. Então, amado, antes do púlpito existe uma luta. Só que a nossa soberba, sabe o que faz? Não, eu posso fazer, eu sou autossuficiente, cara. Se eu não tiver uma palavra, eu pego uma palavra que eu já preguei, que ela está bem formadinha ali, faço ela e meto bronca e acabou. É um estudo top. Deus não precisa nem confirmar, não, eu já tenho a palavra. Tem gente que fala assim, eu já tenho a palavra, eu só preciso achar a passagem bíblica agora, para encaixar no que eu quero falar. Sendo que eu, ao contrário, acho primeiro a passagem bíblica, e agora monte a partir dela. Mas a nossa soberba, amado, ela faz a gente ficar cego. Faz a gente ficar cego. E isso é em todas as áreas. Eu estou falando especificamente para dentro da igreja. Nós dentro da igreja, a nossa soberba é tão grande. Eu sou o cara, eu canto, eu toco, eu prego. Aí eu sou aqui, se eu não estiver aqui, o culto não acontece. Se eu não estiver aqui, essas cadeiras estão uma bagunça. O dia que eu não venho, a igreja é outra coisa. Se eu estiver lá, as coisas não acontecem. Se eu não pegar no microfone, Deus não desce. Amado, isso é a soberba. Isso é o pecado que a Bíblia fala, o pecado de Lúcifer. Convém que ele não seja neófito, para que não se ensoberbeça e não caia na condenação do diabo. Isso é Bíblia. Sabe por que está falando aqui, ó, que ele não seja neófito? Está falando assim, deveres para bispos e pastores e diáconos. E fala para ele não ser neófito. Sabe por quê? Porque, amado, nem todo mundo que tem o título de pastor é pastor de fato. Isso aí vocês têm que convir. Nem todo mundo que tem título, ele representa aquele título. Aí você vê um camarada, matava, roubava, traficava, e ele se converte, Deus transforma genuinamente, mas depois de 15 dias o cara é pastor, alguma coisa está errado. Que não seja neófito, para que não se ensoberbeça e não caia na condenação do diabo. É para falar assim, eu sou tão bom, que eles tiveram que adiantar os passos comigo. Eu sou bom demais, não podia esperar. Amado, a soberba precede a ruína, e a altivez precede a queda. Isso é Bíblia, é realidade. Não é só do pastor Tiesco, não. Isso é realidade. Amado, um bom exemplo de uma luta antes da batalha
foi Moisés. Eu citei Moisés lá em cima, era para me ter citado agora. Moisés, quando ele fala assim, que ele não saberia o que falar diante do faraó, e Deus falou com ele assim, ó: vem aqui agora que eu vou te enviar a faraó, para que tires o meu povo, filho de Israel, do Egito. Então Moisés falou, isso aqui são um monte de versículos que eu juntei. Então disse Moisés, quem sou eu para ir ao faraó? Outro versículo, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles te perguntarem, quem é o seu nome? Você diga, eu sou o eu sou, o eu sou me enviou a vós outros. Amado, Moisés, ele estava passando uma luta dentro dele, cara. Ele falava assim, eu não sei nem falar, como é que eu vou chegar lá diante do faraó, o cara mais poderoso da terra, e vou falar assim, eu quero que libere o povo aí. Ele vai falar assim, quem é você? Imagina se a partir daqui, Moisés, a soberba, tomasse conta da vida dele, porque ele foi lá representar a Deus, e falou assim, o eu sou me enviou. Se a soberba tomasse conta dele aqui, nós não estaríamos falando de Moisés aqui agora. Amado, se você deixar a soberba tomar conta da sua vida, a sua história, ela finaliza nesse momento. Finaliza nesse momento. A luta de um pregador, de alguém que quer trazer uma mensagem. Algumas pessoas que estão aqui fizeram o curso dos casados com nós, e algum que está aqui faz o curso, mas na semana do curso, cara, é uma batalha. Para a gente começar o curso, começa uma problemada, e lá em casa, o exemplo nosso, os problemas eles começam lá no Brasil. Aí, sabe o que o diabo joga na cabeça da gente? É o seguinte, você está ajudando a cuidar de famílias aí, mas a sua família não tem ninguém cuidando lá, e está uma bagunça. É isso que o diabo fala para a gente, aqui na cabeça da gente. Mas nós não podemos parar, essa é a luta que eu preciso lutar, e ela não vai acabar. Amado, você precisa lutar as suas lutas, só não deixe a soberba vencer essa luta por você. E o último ponto, amado, para a gente não agarrar muito, o último fato é que antes do púlpito existe um amor. Fala comigo, existe um amor. Amado, antes do púlpito existe amor por almas. Diel contou para nós aqui outro dia que a melhor coisa que aconteceu na vida dele, estou abrindo aqui, tá, Diel, foi ele tomar conta do culto de quinta. Ele falou assim, o que eu sinto hoje, eu nunca senti. Quase que algo batia nele para que ele intercedesse pela igreja e para que o culto acontecesse de uma maneira que Deus recebesse. Sabe o que é isso? Em outras palavras, é o amor do chamado, da responsabilidade do chamado, é isso. Porque nós às vezes nunca faríamos isso, mas quando você é colocado no pelotão de frente, isso é o mínimo que nós fazemos. Mas isso quer dizer que existe um amor. Então quando você vê um camarada aqui, ou alguém aqui, falando de Deus, saiba que existe toda uma história. Esse camarada não caiu aqui de paraquedas não. Mas deixa eu te falar, se a soberba tomar conta de você, no dia que você começar a subir essas escadinhas aqui, ó, a sua carreira vai ser muito curta. Muito curta. Talvez não vai nem acender a vela, e ela vai apagar. Porque é isso que Deus faz. Deus é especialista em derrubar soberbos. O coitado do Thales Roberto, que a gente comentou aqui, quando no auge da fama, a soberba tomou tanto conta dele, que ele falou assim, eu sou melhor que todos do meio gospel. Ele falou assim, eu questionei a Deus, Senhor, por que mas eu já sou o melhor do meio gospel, o que o Senhor quer de mim? Ele questionando a Deus, e Deus falou com ele, você é o melhor sim. Deus avalizou,
você é o melhor sim, mas é porque você está no meio de gente fraca. Ou seja, avalizou ele e colocou todo mundo no canto assim, fracos, bom é só o Thales. Ele falou assim, eu já ganhei mais dinheiro que todos eles juntos, eu canto mais, eu me garanto sozinho mais que todos eles juntos. Amado, isso, eu não estou exagerando, foram essas palavras dele. Procura o testemunho dele depois. Essas foram as palavras que ele falou, que quando eu ouvi eu nem acreditei. Uma porque eu gostava demais, eu não acreditei que ele tinha falado isso, mas é o que ele falou. Sou melhor que todos, canto mais que todos, contra todos eu me garanto, porque Deus já avalizou, eu sou melhor que todos eles juntos. Amado, eu nunca vi uma queda tão rápida igual a daquele cara. O cara que fazia 28 shows no mês, estava igual os caras do mundão, de quantidade de show. E sabe o que aconteceu? Amado, eu fiz questão de acompanhar a agenda dele. Ele teve agenda mais um mês. No segundo mês a agenda dele era fora do Brasil, e ele nunca mais voltou. Até o dia de hoje está pelejando para voltar o que ele já foi. Isso tem anos. Amado, foi muito mais rápido a queda do que a subida. Muito mais rápido, muito mais rápido. E sabe por quê? Tem muita gente que está com pecado escondido, e a queda vem devagarzinho, ó. Só que a dele tinha a ver com a soberba. A soberba dele colocou ele acima de todo mundo, e Deus falou assim, não é isso que eu te chamei para fazer. Tipo, Deus mexeu a peça no tabuleiro, ó. Você vai ficar fora do jogo agora, até o dia que eu quiser, porque ele ainda não voltou para o jogo. Está pelejando. Eu vejo ele hoje como uma pessoa transformada. Até o estilo do camarada é outro. Ele está buscando trabalhar com um público diferente, jovens de favela. Então ele está fazendo um trabalho que não são muitas pessoas famosas querem fazer. Ele está fazendo esse trabalho. Então o cara está fazendo um bom trabalho. Ele está batalhando. Só que o Deus perdoa, mas o ser humano não perdoa. E sabe por que o ser humano não perdoa também? Por causa da soberba que está no nosso coração. Porque a gente fala assim, eu não perdoo, porque esse cara não mudou de fato. Não, é mentira. Ele está falando isso porque a fonte secou e ele está precisando voltar. E a gente fala, eu não perdoo porque ele não merece. Deixa eu te perguntar, Jesus na cruz, com os braços abertos, ele diz assim, ó, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E a pergunta que eu te faço é, estavam arrependidos? Quem recebeu o perdão de Jesus aquele dia? Não, amado. E a gente fala, eu não perdoo porque ele não merece. E é justamente por você não merecer que Cristo te perdoa. É justamente por não merecer. Mas a soberba impede a gente até de perdoar as pessoas, porque nós mesmos fazemos o nosso olhar acima de qualquer crivo. A gente faz assim, passa uma régua assim, ó, tudo que está para baixo a gente nem vê, só vejo daqui para cima, ó, daqui para baixo, desamera, tô nem aí. Amado, púlpito não é lugar de pregar incerteza. Eu não prego incerteza minha no púlpito. Aqui é lugar de você pregar a palavra de Deus. Não é lugar de política. Não é lugar de política. Nós não fazemos política no púlpito da igreja. Se você quiser saber minha opinião política, eu tenho total prazer em te falar e conversar sobre política. Mas eu não vou perder tempo de falar de Cristo para falar de política no púlpito. Isso eu não vou fazer. Então, púlpito, quando você vê uma pessoa aqui, saiba, existe uma história, um trabalho, existe um chamado, e existe um amor por almas. E quem não ama, Deus tira fora. Não fica não. Amado, fica de pé nessa noite aí. Quando eu falo que o púlpito existe um amor, e esse amor a gente não deixa ele brotar por causa da nossa arrogância,
Olha aqui, cara, o que 3 camaradas falaram. John Wesley, olha o que ele falava assim: a minha paróquia, ela é o mundo. John Knox, ele falou assim: Senhor, me dá a Escócia, senão eu morro. Olha o amor que esse cara tinha por almas. Me dá a Escócia, senão eu morro. Amado, no tempo ali no reinado de Acabe, os altares estavam todos bagunçados, destruídos. Eram lugares de postes ídolos a Baal. Até que Deus levanta Elias. E Elias, ele arruma o altar. E a gente sabe o que acontece. A nossa arrogância não está deixando a gente ver que o altar às vezes precisa ser arrumado. A gente pensa assim: não, do jeito que eu estou bom. Eu estou bom. Não é bom, amado. Você não é bom nada. Você não é bom. Aliás, nós somos péssimos. Nós precisamos da graça de Deus todo momento. É só a graça de Deus, amado. Aí a gente fala assim: pastor, então nós precisamos de uma reforma no altar. A reforma precisa não só do altar, amado, ela precisa passar no seu coração, que é orgulhoso, que é soberbo, que é mentiroso, no meu coração. E a gente fala assim: nós queremos o Deus de Elias. E a pergunta é: somos o Elias de Deus? Estamos dispostos a arrumar o altar? Estamos dispostos a colocar a cara para bater? Estamos dispostos a ser mortos por soldados e pelo mundo? Amado, não deixe a soberba te roubar do propósito. Não deixe a soberba te tirar da presença de Deus. Se você, por um segundo que passar, você achou que você é bom, ou que essa palavra não vale para você, peça perdão a Deus. Não deixe a soberba roubar o que Deus pode fazer na sua vida. Pai querido, nós estamos aqui na Tua presença, Pai, nessa noite. Deus, nós somos muito gratos, Senhor, pela Tua presença. Nós somos gratos pelo Teu amor. Oh Deus, Senhor, nos ensine, Pai, nos ensine a não sermos soberbos. Nos ajude, Pai, a eliminar isso de nossas vidas, Pai. Porque nós precisamos do Senhor. Nós precisamos, Pai, de conversão genuína. Nós precisamos de coração genuínos, quebrantados, dispostos a amar ao Senhor. Deus, que a soberba, ela esteja longe dos nossos altares, que ela esteja longe dos nossos corações, Pai, em nome de Jesus, Pai.